Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós temos inúmeros motivos para agradecer a Deus por estarmos aqui, pela sua graça e bondade derramada em nossos corações. É sempre um privilégio podermos voltar a esse lugar que a própria Escritura chama de casa de oração para todos os povos. Nesse momento eu queria convidá-lo a colocar-se de pé mais uma vez, se você puder. Juntamente comigo, abrir sua Bíblia no Evangelho, conforme nos escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós iremos ler do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Iremos só iniciar aí o texto referente à oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, ou nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra que é viva e eficaz. E nós pedimos em nome de Jesus que por graça o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor, ó Deus, abra os nossos olhos a fim de que contemplemos as maravilhas da tua lei, que sejamos fortalecidos e nutridos na nossa fé, sobretudo quanto à esperança da glória por vir. Também oramos para que o Senhor nos ensine a vivermos de melhor maneira neste mundo. Tudo isso para louvor, honra e glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar. As crianças vão sair um pouco mais cedo para o ensaio ou não? Alguém pode me informar? Já estão lá, né? Então, ok. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que certamente você já conhece de cor. Aquela oração que o Senhor Jesus fez, não como uma reza, não como um mantra, mas como modelo paradigmático para as nossas próprias orações. Essa é aquela oração que une crentes, católicos, espíritas, e até mesmo pessoas que não se definem religiosamente. Seja numa repartição pública ou privada, em algum momento você já foi chamado a dar as mãos a alguém e fazer essa belíssima oração. Talvez você já tenha tido essa experiência que é comum a todos nós, pelo menos num país laico, no Brasil, que tem alma católica. Quando a gente olha para essa oração, nós precisamos entender que ela faz parte de um conjunto de ensinos de Jesus, que começa no capítulo 5 do Evangelho que nós estamos lendo. O famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E para entendermos bem o que essa oração tem a nos ensinar, nós precisamos compreender a natureza desse sermão de Jesus. Talvez tenha sido o seu sermão mais longo, e ele tende a nos ensinar uma maneira de viver que John Stott chamava de maneira contracultural. Como é que um cristão vive nessa cultura caída de uma maneira contrastante? Jesus está querendo dizer muitas coisas nesse sermão. Mas certamente o coração, o eixo dessa mensagem é um só. Como é que podem ser qualificados e classificados aqueles que fazem parte deste novo reino? Qual é a natureza essencial e quais são as marcas de conduta de um verdadeiro discípulo de Jesus, daqueles que fazem parte desta cidadania do reino eterno? Basicamente, Jesus ele vai tecer vários argumentos e vai ressignificar muitas coisas só para dizer isso, como é que vivem aqueles que fazem parte do reino celestial. Na verdade, ele começa dizendo quem são estes, porque as bem-aventuranças, que se iniciam ali no versículo 3 do capítulo 5, elas têm como norte apontar o coração daquele que tomou parte nesse reino eterno. Quem são eles? Preste atenção num pequeno detalhe. Assim como no texto de Êxodo 20, onde você tem lá os 10 mandamentos,
que nortearam de forma ético-moral a vida do povo de Deus, que oferecia um tipo de base e lastro para que o povo conhecesse a Deus e pudesse melhor amá-lo e adorá-lo. Aqui no Sermão do Monte você tem uma estrutura semelhante, porque aquela lógica que está em Êxodo 20, ela reaparece aqui. E que lógica é essa? Primeiro Deus muda quem somos e depois Ele muda o que nós fazemos. O Evangelho não é sobre fazer um monte de coisas para Deus a fim de ser aceito por Ele, nem deixar de fazer um outro monte de coisas para Deus e em nome de Deus, a fim de ser recebido e afiliado na sua família. O Evangelho começa com o que Deus faz em nós e por nós. Por isso que lá em Êxodo 20, não começa com um mandamento, começa com uma declaração: eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu os tirei da casa de servidão lá do Egito. Vocês agora são o meu povo. E em decorrência disso, o Senhor começa a traçar imperativos, mandamentos, dizendo: façam isso, aquilo e aquilo outro. Percebam a lógica. Primeiro o Senhor muda quem somos, Ele altera o nosso status diante dEle, Ele influencia e intervém na nossa natureza essencial, para depois ordenar uma nova maneira de viver. Se você observar o Sermão do Monte, é a mesma estrutura. Jesus não começa com aspectos mandatórios do tipo assim: façam isso ou aquilo outro. Ele começa dizendo quem somos. Ele começa declarando qualidades do ser. Bem-aventurados, começa no versículo de número 3, os pobres, os mansos, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados, e assim sucessivamente. Perceba, Jesus não está dizendo assim: você precisa fazer obras de humildade, você precisa ter um comportamento humilde. Não, você precisa ter uma essência humilde. Você precisa declarar falência em si mesmo, então tomar parte no reino de Deus, e só assim tudo que vai dar sequência a esse sermão fará sentido e será possível. Isso é importante que se diga, meu irmão, porque se a gente não tiver a nossa natureza em Cristo transformada, todos os imperativos, ordens e mandamentos da Bíblia serão inalcançáveis, inexpugnáveis para nós, a gente não vai chegar lá. Porque o coração sem Cristo, um coração que não foi transformado, uma alma que não tomou parte nesse reino celestial, não é capaz em si mesma de obedecer a Deus. Então o Evangelho começa com o que Deus faz em Cristo por nós. E depois nos exige um compromisso. Depois nos responsabiliza. Mas não começa com o que nós fazemos para Deus. Começa com o que Deus fez por nós em Cristo. Essa é a essência do Evangelho. Se você inverte essa ordem, você tem moralismo, exemplarismo, tipo assim: olha, faça isso e aquilo outro e você será uma pessoa melhor. Ou então imite o comportamento de fulano de tal, olha o exemplo de Jesus. E então a gente tem um evangelho moralista e não redentor. O evangelho diz assim: você não pode, você não é capaz, você não é bom, você não está à altura de atender ao padrão de Deus. Por mais que você se esforce, o seu esforço não atinge o padrão que Ele estabelece em sua palavra. Portanto, se faz necessário que Ele comece essa obra. O Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro, fazendo o que nós não podemos fazer. O Evangelho é Deus alterando a essência do nosso coração, para que então nós possamos responder a Ele em obediência grata. O Evangelho é sobre o que Deus faz, e nós respondemos a Ele por sua misericórdia. Sendo assim, a gente vai para um ambiente da oração. E aí a gente já foge de qualquer tentativa de fazer da oração um instrumento de manipulação de Deus. Como se a gente pudesse se valer desse recurso espiritual para colocar Deus na nossa caixinha e apontar algum tipo de diretriz para Ele, ou até mesmo para convencê-lo da nossa bondade. Como se estivéssemos por meio da oração peticionando diante de um juiz poderoso, em que a gente escolhe as melhores palavras e faz um texto muito bem rebuscado e aprimorado, porque nós queremos convencer a este juiz que nós somos bons e que ele tem que atender a nossa causa. Muitas vezes a gente se aproxima da oração com essa mentalidade, porque nos esquecemos desta relação antecedente, de que o Evangelho não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele faz em Cristo. Por isso nós temos o privilégio da oração. A oração é fruto do que Deus fez em Cristo por nós. Gente, nós não teríamos condições nenhuma
de entrar na presença de um Deus santo, vivo, todo-poderoso, que é grandioso em seu ser, poderosíssimo em suas obras, sem que em Cristo nos tivesse sido aberto um vivo e novo caminho. A oração só é possível porque Jesus veio e Ele nos trouxe para dentro de uma família, a família de Deus. É só por essa razão que nós podemos orar. Sem essa obra de Cristo, nós não teríamos oração para ser aceita e recebida por Deus. A nossa melhor prece, as nossas melhores palavras seriam tidas como imundas diante daquele que é puríssimo e santíssimo, se não fossem antes filtradas pela obra de Jesus no Calvário. Antes de começar uma série sobre a oração do Pai Nosso, eu queria dizer qual é a minha intenção. A minha intenção é que ao final dessa série a gente seja um povo que ora mais. Se eu terminar de pregar uma série de sermões sobre oração, e você não orar mais, ou eu não orar mais, pelo menos um 10% a mais, eu acho que toda a nossa tentativa foi inglória, foi sem sucesso. Se no final você disser assim, olha, eu entendi, eu recebi melhores informações sobre oração, mas se os meus e os seus joelhos não dobrarem mais, não se curvarem mais diante de Deus, o objetivo dessa série ele não foi alcançado, não foi atingido. Nós não falamos de oração, irmãos, porque queremos teorizar sobre um assunto. Nós falamos sobre oração porque entendemos que isso faz parte do fôlego da nossa alma. Ou a gente ora, ou a gente morre. Você já pensou em algum momento como seria a vida sem respirar? A pergunta antecedente é: haveria vida se você a partir de amanhã não tivesse mais fôlego circulando em seus pulmões, não tivesse mais oxigênio nessa grande atmosfera para você inspirar? Como é que seria a vida sem fôlego? Você começou a pensar sobre isso? E a resposta óbvia é: não haveria vida. Pois bem, fico pensando que o mesmo poderia se aplicar à oração. Tal como o oxigênio e o fôlego está para a respiração, assim a oração está para a vida na alma. Eu preciso orar porque é uma questão vital. Disso depende a minha relação com Deus. Disso depende os meus pés, pela graça de Deus, estarem firmados ou não. Eu preciso entender que Deus, por sua graça, me ofereceu vários meios para que eu possa caminhar com Ele, dentre os quais está a oração. É vital, meu irmão. Então, meu desejo profundo é que ao final dessa série pela manhã, você e eu possamos mais avidamente desejar orar. Que o nosso cronômetro de oração seja ampliado. Que a nossa fome pela presença de Deus seja amplificada. Nós oramos porque nós necessitamos. Alguém disse, eu acho que foi o Nicodemos, em certa ocasião, perguntaram para ele: mas se Deus sabe todas as coisas, por que nós devemos orar? Aí ele disse assim: é porque nós somos fracos. Eu oro porque sou fraco e preciso de um Deus todo-poderoso que me acuda nas minhas fraquezas. Então, meu irmão, meu desejo profundo e sincero é que essas mensagens, a começar de hoje, possa produzir um movimento de oração na sua vida, na minha vida e nessa igreja, para a glória de Deus. Antes de Jesus ensinar como orar, ele diz como nós não devemos orar. E ele aponta dois caminhos que são equívocos acerca da oração. Primeiro, ele diz assim: vocês não devem orar como religiosos. Vejam comigo, por gentileza, mais uma vez o texto que nós lemos. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E os hipócritas, é interessante que essa é uma palavra que era utilizada dentro do arsenal da arte grega. Era um tipo de máscara que era utilizada, e o hipócrita era aquele que cumpria ou assumia um papel que não era o seu. Então, quando você queria fazer parte de uma cena, de um teatro, você usava a máscara e você representava o que você não era. Aquele era o hipócrita. Era alguém que representava, mas não era em essência. E Jesus está dizendo assim: quando vocês forem neste ambiente da oração, tomem bastante cuidado para que vocês não sejam hipócritas. Para que vocês não meramente representem o que não são. Para que vocês tenham aparência, como eu falei recentemente, mas despossuídos de essência. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Por quê? Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, porque o objetivo
supremo do coração do hipócrita, do religioso, é ser visto pelos homens. Então eles gostam de ambientes públicos. Eles não querem a oração privada. Eles não estão preocupados em derramarem o coração diante de Deus na solitude. Pouco importa para o hipócrita religioso o fechar da porta e ficar em secreto e orar a Deus em secreto. Afinal de contas, ele quer audiência. O hipócrita, ele ama a performance, o exibicionismo. O hipócrita, ele gosta da ovação e do aplauso dos homens. O hipócrita, ele precisa mostrar que é, porque geralmente é assim. Quem não é, precisa mostrar que é. E ele faz todo tipo de maracutaia para representar. Geralmente esse é o esforço de quem não é. Se você pega alguém que é, isso acontece em tudo, veja. O camarada que é rico mesmo, rico. Desde pequenininho rico, nasceu naquele bercinho de ouro. Você vê que geralmente ele não precisa mostrar que não é nada. Mas só basta você dar um pouquinho assim de dinheiro na mão de quem nunca teve, e ele precisa mostrar que é. Aí ele compra o melhor perfume e divide em 24 vezes. E aí ele troca o celular e divide em 5 e faz um financiamento 60 vezes. Porque no final das contas ele tem que representar, ele tem que mostrar que é. Quem não é, precisa representar o que não é, sendo falsamente. O hipócrita, o religioso é assim. Veja, ele precisa de alguma maneira chamar a atenção para ele. Porque ele não tem fruto, ele não tem verdade, ele não tem vida. Então, como ele não tem, ele tem que teatralizar alguma coisa. Então ele vai estender as mãos ao mais alto, ele vai ter a oração mais bonita e pomposa, porque no final das contas ele precisa disso para sobreviver. Ele não tem vida, a vida dele depende da máscara e da representação. Ele precisa disso. E Jesus diz assim: vocês, por outro lado, vocês não têm necessidade de absolutamente nada disso. O texto continua, ainda no versículo de número 5, ele diz assim: ao invés disso, versículo 6, quando vocês forem orar, vocês não precisam da audiência dos homens, senão da atenção de Deus. Então vocês vão entrar no quarto e vão fechar a porta. Veja quão díspare é a espiritualidade religiosa da espiritualidade do verdadeiro discípulo de Jesus. O discípulo verdadeiro, ele só quer uma audiência, uma atenção, um olhar sobre si. E esse é o olhar do Pai, do Deus eterno, que vê em secreto e que recompensa em secreto. O verdadeiro discípulo, ele tem prazer na oração porque ele entende que, por meio da oração, ele se encontra com o seu Pai. E não importando se os homens veem e reconhecem isto, o que ele mais deseja é estar sós com o seu Senhor. A alma de um discípulo, ela ama quedar-se aos pés de Cristo e ouvir dele as suas palavras e derramar-se diante dele. O prazer da alma de um discípulo é Cristo e não o aplauso dos homens. Mas perceba, é muito tentador, principalmente em reuniões públicas, nós usarmos disfarces de espiritualidade. É tentador. Na época em que o Bom Juízo ainda ocupava os pensamentos de Caio Fábio, ele fez uma afirmação dizendo que ele se preocupava muito com as reuniões públicas, com os cultos e ajuntamentos e afins, porque aqui é o espaço onde nós mais somos tentados à hipocrisia, ao disfarce e à camuflagem espiritual. Aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é piedoso, aqui todo mundo é devotado, aqui todo mundo é espiritual. Mas quando chega a segunda-feira, ou quando a gente cruza os portões, as máscaras da hipocrisia começam a cair. Porque, meu irmão, se tem um lugar que não permite usarmos máscaras, por exemplo, é a nossa casa. É o trânsito da cidade. E é o campo de futebol. Ali as máscaras caem. E para as mulheres o salão de beleza. Que vai falando da vida de todo mundo. Brincadeiras à parte, mas o que eu estou dizendo é que é muito fácil aqui dentro a gente representar a espiritualidade. Ser um povo que ora aqui é bom demais. Vir na quarta-feira orar, meu irmão, é maravilha. Agora, começar a colocar na agenda que eu vou acordar mais cedo. E eu vou fechar a porta. E eu vou derramar o meu coração diante de Deus. Quando minha esposa não estiver vendo. Nem os meus filhos. Ou então ir dormir mais tarde. Para absolver da quietude da casa. E dizer assim: Senhor, agora é o Senhor e eu.
E eu não desejo outra coisa, nenhum brilho, nenhuma atenção, senão a atenção do Senhor sobre o meu coração. Isso é diferente. Isso é diferente. E Jesus está dizendo que os discípulos devem preferir este caminho em relação àquele. Depois ele diz assim, como não devem orar os discípulos? Eles não devem orar como os pagãos. E como é que eles oram? Eles fazem da oração um tipo de repetição vazia de significado, tentando e achando que por muito falar eles serão ouvidos. Você deve lembrar daquele episódio de Elias, quando estava junto aos servos ali de Baal, os profetas de Baal. E num dado momento, Elias até zomba deles, porque eles estavam já agoniados, eles estavam clamando e orando a Baal, pedindo para que fogo descesse do céu, e nada acontecia. E Elias chega um momento e diz assim, olha, orem mais, falem mais alto, quem sabe Baal esteja dormindo e ele acorde e possa atender vocês. A prática pagã, ela presumia que se você falasse muito, se você organizasse bem a sua petição, se você falasse mais alto, o seu Deus poderia lhe ouvir. Jesus está dizendo, isso é pagão, palavras vãs. Por isso que essa oração, a oração do Pai Nosso, ela não pode ser repetida frivolamente. Como se pelo repetir simplesmente de algumas palavras, Deus estivesse nos ouvindo. Não é proibido fazer essa oração repetida, como não é proibido fazer qualquer outra oração da Bíblia, ou repetir qualquer outro texto da Bíblia. Eu posso orar, por exemplo, um salmo. Eu posso orar um outro texto qualquer da Escritura, porque toda palavra é inspirada, não apenas esta oração. Mas é importante que entendamos que não será pelo repetir e pelo reproduzir sem meditar destas palavras que nós seremos ouvidos pelo Senhor. Há um outro texto que talvez faça jus a esses dois elementos de religiosidade e paganismo, naquele caso do publicano e o fariseu. Diz que Jesus chamou os discípulos para um ato de observatório. Vocês vão olhar, tem dois homens que estão subindo ao templo para orar. Um deles, o fariseu, Jesus disse que ele orava de si para si. E ouçam agora a oração do fariseu. Senhor, eu não sou como os demais. Olha como ele começava. Eu não sou como esses reles pecadores. Eu sou um bom homem. Eu amo a tua lei. Eu dou o dízimo até da folha da hortelã. Senhor, olha para mim e veja quanta justiça há neste nobre homem. O publicano, por sua vez, aquele que não fazia parte da casta espiritual, que era tido como e reputado como roubador, como ladrão. Ele é aquele que aproxima-se, e o texto vai dizer algo que ele nem mesmo erguia a cabeça. E ele então, cabisbaixo, batia no peito e exclamava dizendo, ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. Acaba aí a narrativa, Jesus faz uma pergunta óbvia. Qual dos dois desceu dali justificado? Você percebe como Jesus não se impressiona com as nossas palavras, como ele não se impressiona com o nosso teatro, como ele não se impressiona com a repetição das nossas falas. O Senhor Jesus é aquele que perscruta o nosso coração, e ele sabe quem somos por dentro. A realidade mais profunda da nossa alma está desnuda e estampada diante dos olhos do nosso Deus. A partir daí, Jesus diz assim, sobre o paganismo. Ele diz assim, olha, vocês não precisam ficar repetindo coisas vãs, porque vocês têm um Pai, que sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Jesus então faz um contraste dizendo assim, sabe por que vocês não precisam ficar dizendo a mesma coisa para uma divindade pagã? Como se ela não estivesse ouvindo? Como se a prece de vocês precisasse ser reforçada a cada momento para ser acudida? Sabe por que vocês não precisam fazer isso? É porque antes que vocês apresentem as necessidades de vocês para o Pai, Ele já conhece todas. A oração, meus irmãos, não é para nós nos fazermos conhecidos diante de Deus. Por mais que o apóstolo Paulo tenha dito assim, olha, façais conhecidas diante de Deus as vossas preocupações através da oração, nós não partimos do ponto de que Ele não sabe do que necessitamos. O Salmo 139 é enfático ao dizer que antes que a palavra chegue à nossa boca,
o Senhor já conhece. Então nós não estamos nos descortinando diante de Deus no ato da oração, como se Ele estivesse ignorante acerca de nós e das nossas necessidades. Isso não acontece. Ele é o Deus onisciente, que tem olhos que perscrutam as mais densas trevas da nossa alma. A Bíblia diz que para Deus o dia escuro é igual ao meio-dia. Não tem como, nós somos conhecidos por Ele. E o melhor é isso. Não é apenas que Ele nos conhece, mas que Ele nos conhece como Pai. Meu irmão, falei isso aqui eu acho que em algum momento. Hoje, por exemplo, o meu filho não acorda dizendo assim: estou com fome e você não pensou na minha comida. Ele só acorda e diz assim: estou com fome. E ele sabe que se não tiver nada pronto, tem uma quitandazinha lá embaixo do prédio que eu vou lá, eu vou pegar 2 todinhos e ele vai resolver o problema dele. O ponto em questão é que eu conheço as necessidades dos meus filhos. Quem tem filho pequeno sabe, quando o filho quer ir ao banheiro, ele começa a se mexer de um lado. Quer ir no banheiro? Não, não quero não. Aí depois ele se mexe: você quer ir no banheiro? Não, não quero não. Até que 20 segundos depois ele diz assim: pai, eu quero ir no banheiro. Por quê? Porque nós conhecemos as necessidades dos nossos filhos. Você conhece a necessidade dos seus filhos. Quando a gente vai no ambiente da oração, a grande beleza desse lugar, na presença de Deus, é que Ele também conhece as necessidades dos seus filhos. A oração é a relação do filho com o Pai. Não é apenas do servo com o Senhor, da criatura com o Criador. É uma relação íntima, em que o filho pode se apresentar diante do seu pai, sabendo que ele conhece cada uma das suas necessidades. Deus não está impressionado, nem é pego de surpresa quando a gente ora, dizendo: Senhor, olha, aconteceu isso aqui essa semana, e Ele: não me diga o que aconteceu, pelo amor de Deus, Deus. Ele sabe perfeitamente as nossas mais profundas necessidades, mas Ele deseja que a façamos notadas, verbalizadas em sua presença. Não porque Ele não conhece, mas porque isso nos ensina. Todas as vezes que eu vou ao Senhor e eu apresento para Ele necessidades das quais já sou conhecido e que Ele conhece muito bem, eu estou dizendo para Ele: Senhor, de Ti dependo. Senhor, de Ti preciso. Senhor, eu não sou suficiente. Senhor, eu não me basto, os meus recursos não me bastam. Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua intervenção, eu preciso da Tua provisão. Eu sei que o Senhor me conhece. E Ele faz questão então que estejamos diante dEle e que apresentemos diante dEle as nossas necessidades, das mais básicas às mais profundas, para que então estabeleça-se uma relação de comunhão. Quem já teve a experiência aqui com filho homem ou mulher, mas geralmente com filhos homens, de lavar o carro e chamar o filho para lavar o carro com você? É triste essa cena, porque quando você lava de um lado, o seu filho suja do outro. E quando você menos espera, aquela flanela que caiu no chão e já estava com terra, ele está passando e fazendo um polimento ali arenoso na pintura do seu carro. Mas aí depois você chama o seu filho para lavar o carro de novo. Por que você faz isso? É porque você acha que a lavagem do seu filho é boa? Ou é simplesmente porque você quer ter um tempo de comunhão com seu filho? Dizer assim: filho, participa disso comigo, eu quero dividir essa experiência com você. Me parece que a oração é um pouco sobre isso. Nós estamos dividindo a intimidade com o Pai e desfrutando da comunhão com o Pai. Não porque Ele não conheça que nós não somos bons e que temos muitas necessidades, mas porque Ele desejou manter uma relação profunda e íntima conosco, mesmo sabendo quem somos. A oração é o lugar da intimidade dos filhos com o Pai. Por isso, meu irmão, eu queria desafiar você a ir à oração, não como quem chega num balcão com uma lista para fazer os seus pedidos, dizendo assim: ô garçom, olha, eu estou precisando que você traga para mim uma porta aberta de emprego na próxima semana, que o Senhor traga para mim 2 doses de cura para as minhas enfermidades daqui a 15 dias. Deus não é assim, irmãos. Deus não é o nosso serviçal. Deus é Deus. Nós somos os servos.
Nós precisamos ir a Deus como um filho se aproxima do seu pai, não como um cliente se aproxima do balcão. Nós precisamos ir a Deus porque amamos estar com Ele, porque desejamos a comunhão e a intimidade da sua presença. É isso que o filho quer. Sabe, às vezes o que a gente mais quer é só sentar na sala e ver um bom filme com os nossos filhos. Às vezes, no ambiente da oração, não sei se você já fez isso, se você não fez, eu encorajo você a fazer. Você vai para o ambiente da oração e diz assim: Senhor, hoje eu não queria dizer nada, eu só queria ficar aqui com o Senhor. E você para e diz assim: Senhor, eu quero estar. E você diz assim: mas eu sei que Ele está em todo lugar. Eu sei também que Ele está em todo lugar. Mas a gente reserva aquele lugar secreto que Jesus fala, o tameion, aquele quarto em que nós vamos reservadamente buscar a Deus. Diz assim: Senhor, eu quero ficar contigo. Porque o que mais me importa na oração não é o que eu possa obter, mas aquele com quem vim me encontrar. A oração, ela não é especial porque dela nós obtemos resultados para as nossas orações. A oração é especial porque é o encontro da alma do homem com o Deus eterno. A oração é preciosa porque é o encontro dos filhos com o Pai. A oração é especial porque nela nós usufruímos da melhor e maior de todas as intimidades e comunhão, que é a comunhão com Deus. O que deve nos motivar e nos instar a oração não é outra coisa senão estar com Deus. O filho dizendo ao pai: eu estou aqui, sendo profundamente conhecido pelo Senhor, mas apresentando para o Senhor todas as minhas necessidades, porque Tu és o meu pai. E eu gosto de fazer isso, eu tenho prazer em fazer isso. É diferente quando o seu filho estiver um pouco mais velho, já na juventude ou na vida adulta, e o chefe dele pedir para ele compartilhar alguma coisa, e ele vai compartilhar coisas relacionadas à sua vida superficial. Mas quando ele chega em casa, ele diz assim: mãe, é assim que a minha vida está. Pai, às vezes o pai e a mãe já têm discernimento pleno, dizendo assim: eu já sabia de tudo isso. Mas percebe que o que mais importa ali não é a informação em si, mas o que está acontecendo no ambiente daquela relação. Por isso, meu irmão, você tem um pai celestial, que conhece plenamente todas as suas necessidades, e que faz questão que você e eu estejamos em sua presença, usufruindo da sua comunhão. Portanto, ame a oração, porque do outro lado está o Senhor. É como o outro lado da mesa. Nos sentamos na mesa e sabemos que o melhor da mesa não é o que é colocado sobre ela, mas é o que acontece em volta. Algumas pessoas aqui já tomaram um café comigo, e eu sempre que encontro dizem: vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Eu não sou amante do café, mas o café gera uma experiência relacional fantástica. Quando a gente senta para tomar um café, aquilo é muito mais especial. O café às vezes é ruim, mas a experiência é boa. A oração é mais ou menos sobre isso. A experiência com Deus, digo para você, é muito superior e muito melhor àquilo que nos pode, entre muitas aspas, ser servido pela própria oração. Uma resposta de oração, um milagre, uma intervenção, isso é pequeno. Desse tamanho, em face ao grande privilégio de estar com Deus na mesa. Dizer assim: ô Pai, estou aqui de novo. Vamos tomar um café? Vamos sentar? Queria colocar o meu coração diante do Senhor, mesmo sabendo que o Senhor já conhece. E como é bom, Pai, estar em Tua presença, e de novo, de novo, de novo. E como isso fortalece. Portanto, meu querido irmão, que o Senhor, para a glória do Seu nome, possa gerar no seu e no meu coração esse desejo pela oração, que é motivado pela comunhão e pela intimidade do Pai. O Pai deseja que os seus filhos se apresentem diante dele. Próxima semana a gente continua. Eu ia falar do enunciado do Pai Nosso que estás nos céus, mas aí vem na semana que vem. Essa oração tem 6 petições e um enunciado, e a gente vai começar na próxima semana, pela graça de Deus, a nossa exposição do texto em si.